Olá, pessoal. Esta é a segunda aula da disciplina de Bases do Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis. Essa disciplina faz parte do conjunto de disciplinas de moléstias transmissíveis. Eu sou o professor Expedito Luna, que junto com a professora Jerusa Figueiredo ministramos esse conteúdo da disciplina, que é basicamente epidemiologia das doenças infecciosas e mecanismos de controle. Bom, essa é uma aula metodológica, né? Então nós vamos trabalhar questões metodológicas e apresentar os modelos causais mais relevantes para as doenças infecciosas, particularmente um modelo chamado de história natural da doença. E, num segundo momento, nós vamos falar dos conceitos de epidemiologia das doenças infecciosas e falar um pouco das intervenções que estão disponíveis para prevenção e controle de doenças infecciosas. Então, a gente pretende que vocês sejam capazes de identificar esses modelos causais, que são coisas que nós usamos no dia a dia e nem sempre nos damos conta que usamos esses modelos, e comecem a usar adequadamente a terminologia desse campo de conhecimento. Bom, a gente divide aí os modelos causais das doenças infecciosas em três momentos. Durante a maior parte da história da humanidade, até o final do século XIX, início do século XX, a humanidade entendia não só as doenças infecciosas, mas todas as doenças a partir de critérios que nós chamamos de pré-científicos. Então, eram critérios relacionados, quer dizer, a causa das doenças era relacionada a fenômenos sobrenaturais. Então, era a cólera dos deuses, né, a raiva dos deuses contra a humanidade que causava o adoecimento e a morte. E isso persistiu durante muitos séculos, né, a maior parte da história da humanidade, e de alguma forma ainda existe até hoje. Então as pessoas rezam para o doente melhorar, não é isso? Então isso ainda é um reflexo do entendimento de que o adoecimento e a morte são causados por fenômenos sobrenaturais. Entretanto, a partir do final do século XIX, início do século XX, foram identificados primeiro os micro-organismos e depois o pesquisador alemão Robert Koch e também o Louis Pasteur, francês de Paris, né, eles identificaram micro-organismos e associaram micro-organismos com doenças. Então, encontraram uma causa material para a ocorrência das doenças. Posteriormente, se começou a observar que só a questão dos micro-organismos não eram suficientes para explicar a causalidade das doenças e surgiram os modelos multicausais. Então, pensando um pouco nos modelos unicausais, o Robert Koch, ele tentou sistematizar esse conhecimento e, com isso, ele criou os chamados postulados de Koch, que era a tentativa de estabelecer um padrão para provar a causalidade das doenças infecciosas. Então, eram 4 postulados. Primeiro, que o micro-organismo fosse isolado em todos os casos daquela doença. Segundo, que ele não fosse encontrado em pacientes que tivessem outras doenças. Terceiro, que ele fosse capaz de infectar animais de laboratório e reproduzir neles os mesmos processos patológicos. E quarto, que ele pudesse ser recuperado nos tecidos e secreções desses animais. Hoje em dia, a gente sabe que nenhum dos 4 postulados de Koch se sustenta mais. Por quê? Porque muitas vezes o dano causado pelo micro-organismo ele é durante apenas um pedaço do processo patogênico e na sua continuidade, muitas vezes você já não encontra mais o micro-organismo no paciente doente e ele continua doente. Então, esse primeiro postulado não se sustenta. O segundo, tampouco, porque a gente sabe que existem para vários micro-organismos, portadores são as pessoas que albergam aquele micro-organismo e não adoecem. Então, a gente vai ver durante o curso alguns exemplos disso.
E ele pode, eventualmente, ter outra doença e albergar um micro-organismo que é um agente etiológico de outra. Então, o segundo postulado também não se sustenta. O terceiro, tampouco, porque existem especificidades entre espécies animais e micro-organismos. Então, nem sempre um micro-organismo humano nós conseguimos infectar um animal de laboratório. Se a gente não consegue o terceiro, também não consegue o quarto. Então, todos os postulados de Koch, que valeram naquele momento da ciência, há 100 e poucos anos atrás, hoje em dia não valem mais. E, a partir da observação de que não bastava existir um micro-organismo para gerar doença, foram se acumulando evidências que culminaram na teoria da multicausalidade, ou seja, as doenças, qualquer doença em particular, elas não são causadas por uma única causa. O micro-organismo, no caso da doença infecciosa, ele é uma causa necessária, mas não é uma causa suficiente. E pensando nisso, o professor Bradford Hill, que era um professor da Universidade de Londres, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, ele estabeleceu alguns pressupostos para provar a relação causal entre um organismo e uma doença infecciosa. Primeiro deles, a associação temporal, ou seja, a infecção pelo organismo precede o desenvolvimento da doença. Segundo, ela é plausível, tem plausibilidade biológica e é consistente com o comportamento, com o conhecimento existente. E o terceiro é exatamente essa consistência, ou seja, as evidências da infecção pelo organismo são encontradas consistentemente nos pacientes que têm aquela doença e que são encontradas por diferentes investigadores usando técnicas diferentes. O quarto é uma relação de dose e resposta, que frequentemente o risco relativo da doença ou a duração do período relaciona-se à dose infectante. Quanto maior o inóculo infectante, maior a gravidade da doença. Essa é a ideia. Isso também nem sempre, isso é contestável hoje em dia, mas valeu na época que o Bradford Hill desenvolveu esses critérios. E o quinto, que após prevenir, remover ou diminuir a exposição, segue-se uma redução do risco da doença. Então, são critérios bem mais relativos do que o modelo de Koch e que a maioria deles continua válido até hoje. Bom, então, dentre os modelos multicausais, o que teve mais relevância é esse que foi chamado pelos seus autores de história natural da doença. Então, essa palavra, esse conceito aí está na boca de todo mundo e que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, não sabe exatamente como que ele foi elaborado. Esse modelo, ele foi elaborado nos anos 60 do século passado, ou seja, há mais de 50 anos, por dois pesquisadores norte-americanos, o Livell e o Clark. Então, o que ele diz? Que a doença ela é resultante da interação entre três elementos: o agente etiológico, o suscetível, que é o ser humano, e com a interveniência do meio ambiente, que os desequilíbrios dessa relação é que criam um estímulo patológico e vão levar a uma resposta do ser humano, e essa resposta pode levar a um defeito, invalidez ou morte. Esse modelo também é conhecido como a tríade ecológica e representado por uma balança, na qual os pratos da balança são o hospedeiro e o agente, numa relação intermediada pelo meio ambiente. No modelo da história natural da doença, então, eles descrevem que as doenças ocorreriam em 2 períodos e 4 fases. Então, 2 fases em cada um desses períodos. Primeira fase, o período pré-patogênico, primeiro período pré-patogênico e o segundo período patogênico. No período pré-patogênico, 2 fases, a fase de suscetibilidade e a fase pré-clínica. E no patogênico, a fase clínica e a fase da incapacidade residual. Então, no período pré-patogênico, a primeira fase é a fase da suscetibilidade. É antes do indivíduo adoecer, são aquelas condições que vão favorecer o aparecimento da doença.
E a ideia por trás disso, a ideia epidemiológica, é que esses fatores de risco, eles não se distribuem de forma equitativa entre as pessoas. E que fatores são esses que vão predispor ao adoecimento? Vão desde fatores genéticos, passando pelas condições de pré-natal e fatores do ambiente, que incluem aí as condições de vida das pessoas, os hábitos e estilo de vida, bem como fatores do ambiente físico. Na fase seguinte, ainda no período pré-patogênico, é a fase pré-clínica. Então, é a fase que ainda não há doença, ainda não há sintomas e sinais que definam um quadro de doença, mas já existem alterações patológicas. Então, ela pode evoluir daí para a cura ou para a fase seguinte. Então, nas doenças infecciosas, essa fase corresponderia ao período de incubação, né? E nas outras doenças, em outras situações. Depois da fase pré-clínica, a gente vem para a fase clínica. Então, na fase clínica é quando aparece a doença, aparecem sinais e sintomas. Então, dependendo da doença, a gravidade é variável. E esse limiar clínico, ou seja, a capacidade de se perceber a doença, né, vai depender da própria doença, das características do paciente e também da nossa capacidade de observadores com a nossa tecnologia de apreender os processos de saúde e doença. Uma coisa importante também é perceber que dos afetados por uma determinada doença, que apresentam sinais e sintomas clínicos, somente uma pequena proporção deles é que vai buscar o sistema formal de atenção à saúde. E desta fase, o indivíduo pode evoluir para a cura sem sequelas, para o óbito ou para a última fase, que é a fase da incapacidade residual. É quando o indivíduo sobrevive àquela doença, mas persistem sequelas ou incapacidades. Então, esse é o diagrama que apresenta essas fases, o período pré-patogênico e o período patogênico, e associa essas fases e períodos com as medidas preventivas. Então, as medidas preventivas estão na parte de baixo aí do diagrama, elas começam com a promoção da saúde, passam pela proteção específica, pelo diagnóstico precoce, a limitação da incapacidade e a reabilitação. Então, as medidas preventivas, elas são classificadas no modelo de Livre-Clark, da história natural da doença, em 3 níveis, em prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária são aquelas ações que são dirigidas à manutenção da saúde. São medidas adotadas no período pré-patogênico, nas fases de suscetibilidade e pré-clínica. Ou seja, para aqueles autores era a prevenção da doença, a prevenção do período patogênico, evitar a ocorrência de doença. A prevenção secundária são aquelas ações voltadas ao período patogênico, enquanto a doença está em curso. Então, elas visam prevenir a evolução, ou seja, prevenir desfechos do processo patológico, fazendo regredir a cura ou estabilizá-lo. Aí o controle entendido como controle da doença no indivíduo. E aí a prevenção da reincidência da doença, prevenção das complicações e sequelas e prevenção do óbito. E a prevenção terciária são aquelas ações dirigidas à fase final do processo. Então, visam desenvolver a capacidade residual do indivíduo, cujo potencial funcional foi reduzido pela doença. Então, é a prevenção da incapacidade, o ajustamento do indivíduo às limitações que aquele processo patológico o levou. E essas medidas de prevenção são classificadas, além dos 3 níveis, da prevenção primária e secundária, em 5 níveis de prevenção, que são a promoção da saúde, a proteção específica, o diagnóstico e tratamento precoce, limitação do dano e reabilitação. A promoção da saúde, esse termo, ele engloba todas aquelas ações que são destinadas à manutenção do bem-estar e da qualidade de vida, sem terem como alvo uma doença específica. Então, exemplos são saneamento ambiental,
são o estímulo aos hábitos alimentares saudáveis, ao exercício físico, melhoria das condições de habitação, etc. A proteção específica são aquelas medidas que são voltadas a uma doença específica, que tem endereço. Então, as vacinas, por exemplo, cada vacina se destina à prevenção de um agente etiológico específico. A cessação do tabagismo, por exemplo, também ela é uma medida voltada à redução das neoplasias, principalmente das neoplasias do aparelho respiratório e também para as doenças cardiovasculares. O uso do cinto de segurança, né, tem por objetivo a redução dos traumas, principalmente os traumas de cabeça e pescoço e oftalmológicos, dos olhos, né? A quimioprofilaxia para contatos de pacientes em risco de TB, por exemplo, de tuberculose. O que é isso, né? Então, quando a gente faz a identificação, nós vamos ver na aula específica de tuberculose, quando há um caso confirmado de tuberculose bacilífera, nós vamos buscar os contatos daquele caso e vamos administrar um tratamento profilático, certo? Então, isso é uma medida de proteção específica. E assim por diante, nós temos vários exemplos de medidas de prevenção dirigidas a doenças específicas. O diagnóstico e tratamento precoce é um pouco óbvio, né? Então é identificar o processo patológico o mais precocemente possível e instituir precocemente o tratamento, as intervenções terapêuticas. Então, muitas vezes, na saúde pública, na epidemiologia, em doenças infecciosas, nós vamos em busca dos casos, antes deles nos procurarem. Então, se há um caso de tuberculose confirmado, ou um caso de hanseníase, nós vamos buscar os contatos daquelas pessoas e examiná-los para tentar fazer esse diagnóstico precoce. Outros exemplos fora das doenças infecciosas, o exame de Papa Nicolau, quer dizer, também é infeccioso, também a gente hoje sabe que o carcinoma de colo de útero é uma doença infecciosa pelo HPV, então o Papa Nicolau também busca o diagnóstico precoce. Em alguns países do mundo, como o Japão, se faz de rotina triagem para câncer gástrico, ou seja, se faz uma triagem endoscópica, mesmo nas pessoas sem sintomas, para buscar câncer gástrico. Teste da acuidade visual em escolares, isso também é uma medida de diagnóstico e tratamento precoce. E, por fim, a limitação do dano, né? Então, é identificar, ainda não é o fim, esse é o penúltimo, identificar a doença, tentar tratá-la e evitar os acontecimentos de complicações e sequelas. Então, intervenções clínicas e cirúrgicas vão tentar fazer isso. E a última parte é a reabilitação. Então, é quando tudo já aconteceu, nós vamos tentar adaptar o indivíduo à sua nova condição. Decorrente do modelo da história natural da doença, quer dizer, esse modelo foi atualizado e hoje a gente trabalha com essa ideia da estrutura epidemiológica. Então, para cada doença em particular, nós temos uma determinada forma de interação do agente, do suscetível e do meio ambiente que influenciam a ocorrência dessa doença na população. Então, a forma particular de interação de cada um desses fatores vai resultar na estrutura epidemiológica das doenças. Então, os fatores relacionados ao agente etiológico, como infectividade, patogenicidade, virulência, resistência ao meio ambiente, resistência aos tratamentos, né? Fatores relacionados ao hospedeiro humano, então sua suscetibilidade, sua imunidade natural ou artificial e vários fatores relacionados às pessoas. E, por fim, fatores relacionados à interação entre ambos e ao meio ambiente, que podem ser fatores do ambiente físico e também fatores do ambiente social, das interações entre os seres humanos. Então, exemplos, né? Então, aqui nós temos duas doenças imunopreveníveis de transmissão respiratória, sarampo e a rubéola. Ambas são preveníveis por vacinas. Aliás, a mesma vacina, né, a vacina
MMR, em inglês, ou SCR, sarampo, cachumba e rubéola, né, previne ambas as doenças. Qual é uma diferença fundamental entre elas? No caso do sarampo, a maioria dos casos, quase a totalidade dos casos, é sintomática. Aqui, usando a metáfora, aqui, o exemplo do iceberg, a maioria dos casos de sarampo está para cima da linha da água. Já na rubéola, ao contrário, a maioria dos casos é assintomático. Então, isso representa um problema para o controle da rubéola, quanto que o sarampo é mais facilmente identificável pela vigilância epidemiológica, como nós vamos ver na aula específica, e alvo de intervenções específicas. Ambas são. Outro exemplo, dois outros agentes, um vírus, a poliomielite, e uma bactéria, a febre tifoide, as salmonelas, Salmonella typhi, e os vírus da polio, né? Também com essa grande diferença entre eles. Na febre tifoide, a maior parte dos casos são sintomáticos. Já na poliomielite, a maior parte das infecções, 99% das infecções de poliomielite são assintomáticas. Então, isso também representa um problema. Porém, foram desenvolvidas aí durante o século XX vacinas muito potentes e que, com isso, a gente vem conseguindo controlar a poliomielite no mundo, ainda não chegou-se à sua erradicação. Já a febre tifoide, existem vacinas, mas as vacinas não têm uma eficácia tão grande como as da poliomielite. Então, elas têm sido usadas principalmente em lugares onde o saneamento é muito ruim e onde teve catástrofe natural. Por exemplo, depois do último terremoto no Nepal, foi usada a vacina contra a febre tifoide. Ambas são passíveis de serem controladas pelo saneamento, por medidas de saneamento. Bom, e aqui mais um último exemplo, né, exemplos da febre amarela, da sua modalidade silvestre e urbana, e a dengue. Qual é a diferença fundamental entre a febre amarela silvestre e a urbana? A febre amarela silvestre, ela é uma zoonose, uma doença de animais, de primatas não humanos. Então, ela é transmitida entre os primatas não humanos por mosquitos, por vetores que preferem o sangue desses primatas e vivem na copa das árvores. E aí o ser humano, acidentalmente, pode entrar nesse ciclo. Já a febre amarela, a sua modalidade urbana, é quando existe a transmissão de um ser humano para o inseto e do inseto para outro ser humano, sem a participação dos primatas não humanos. E o inseto também muda. Então, o vetor da febre amarela urbana é o mesmo da dengue, da zika, da chikungunya, que é o Aedes aegypti. Então, alguns exemplos da estrutura epidemiológica de doenças infecciosas. Agora nós passamos para a segunda fase da aula, na qual nós vamos falar alguns conceitos básicos de epidemiologia de doenças transmissíveis. Por que a gente coloca isso, né? É importante que os profissionais de saúde entendam esses conceitos e não os usem de forma equivocada. Então, esperamos que vocês, como ingressantes no campo, aí, como futuros médicos, consigam usar adequadamente esses conceitos e não falem bobagem por aí. Então, primeiro conceito que vamos ser colocado, período de incubação. O que é o período de incubação? É o intervalo de tempo entre a exposição ao agente infeccioso e o aparecimento de sinais de sintomas. Como é que a gente determina isso? É difícil, né? Porque como é que você vai saber o momento exato que o indivíduo se expôs? A não ser que seja, por exemplo, uma doença de transmissão alimentar, que todos se expuseram ao mesmo tempo, então todo mundo comeu a maionese do churrasco ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo período, e daí para frente vão adoecer em intervalos diferentes, a gente vai poder calcular a média. Para outras doenças é mais difícil. Então, vamos pensar como é que eles fizeram na China com a Covid-19, como é que foi medido o período de incubação, principalmente em viajantes. Então, tinha viajantes de negócios que tinham ido a Wuhan, onde foi a epidemia começou,
para uma reunião. Então, eles foram lá, participaram da reunião e voltaram para casa em outra cidade da China. E aí, com base nesses viajantes, eles conseguiram determinar o período de incubação médio da Covid-19, que é em torno de 5 dias, 5,1 dias para ser mais exato. Há também um outro período de incubação, que é o período de incubação extrínseco, é o período no vetor. Então, é o período que vai do momento em que o vetor se infecta, ou seja, que ele suga o sangue de alguém com aquele agente infeccioso, até o momento que ele se torna infectante. Então, nós vamos ver na aula específica que os vetores, né, eles não são seringas, eles não chupam o sangue de alguém e passam para o outro, né? Então, eles são agentes biológicos, na sua maioria das vezes, nos quais são que fazem parte necessariamente da vida, né, do processo daquele agente infeccioso. Que o período de transmissibilidade, então é o período durante o qual o agente infeccioso pode ser transferido, direta ou indiretamente, de uma pessoa infectada a outra, de um animal infectado ao homem ou do homem infectado a um animal, inclusive os artrópodes. E aí como é que a gente determina esse período de transmissibilidade? A gente vai tentar, hoje em dia, usando métodos biomoleculares, por exemplo. Então, também dando o exemplo da Covid, o que é que o pessoal da China fez? Eles fizeram o seguinte, identificaram, por exemplo, casos, né, de Covid confirmados e identificaram os contatos desses casos e começaram a fazer swabs de nasofaringe e de fossas nasais seriados diariamente para ver quando que o indivíduo começava a apresentar o swab positivo, quando ele começava a excretar vírus nas suas secreções respiratórias, qual era o momento do pico, ou seja, de maior carga viral na secreção respiratória e até quando ele deixava de excretar. Então, isso é uma medida indireta a partir da carga viral na secreção respiratória da transmissibilidade da Covid. E o que eles perceberam? Que a maior carga viral foi no primeiro dia de sintomas e que os indivíduos, em média, 2 dias antes de apresentarem sintomas, já tinham o swab, a PCR positiva para a Covid-19. Então, esse é o período de transmissibilidade. E aí nós vamos falar em 3 propriedades que vocês já devem ter ouvido muito nesse momento de pandemia, as propriedades dos agentes infecciosos. A primeira delas, a infectividade, ou seja, a capacidade do agente infeccioso de penetrar e se desenvolver e se multiplicar em um novo hospedeiro, provocando infecção. A patogenicidade é a capacidade desse agente infeccioso produzir sintomas entre os infectados. Então, a patogenicidade vai ser o número de casos de doença, de quem tem sintoma, dividido pelo total de infecções, vezes 100. Então, é uma proporção, uma porcentagem, né? Então, eu já falei, por exemplo, da poliomielite, que só 1% dos infectados desenvolvem sintomas. E a virulência é a capacidade desse agente infeccioso de produzir casos graves ou fatais. Então, o numerador, nesse caso, são os casos graves ou fatais, e o denominador são o total de casos, também vezes 100. E a taxa de letalidade é o indicador de virulência. A taxa de letalidade é o que é? É o número de óbitos divididos pelo número de casos. E a gente ouve frequentemente, vocês vão prestar atenção nos vários especialistas que aparecem na internet ou na mídia aberta aí, na televisão, falando equivocadamente, chamando isso de mortalidade. Mortalidade é outra coisa. Letalidade que é uma medida de gravidade. Mortalidade é um indicador populacional, é o número de óbitos dividido pela população. Alguns outros conceitos, né? Então, a imunidade é o estado de resistência. Frequentemente, nas doenças infecciosas, é associado à presença de anticorpos neutralizantes, que conseguem neutralizar aquele agente infeccioso ou um produto dele, uma toxina.
E essa imunidade, ela pode ser natural ou artificial. A maioria das vezes, a imunidade natural é conferida pela infecção. Então, o indivíduo se infecta e, depois disso, ele se torna imune àquele agente. E pode ser induzida artificialmente, de duas formas, passiva ou ativamente. A imunidade passiva artificial é quando a gente oferece ao paciente o anticorpo já pronto. Então, quando é que a gente usa isso? Por exemplo, nas pessoas que tiveram exposição grave, né, exposição importante ao vírus rábico, né, o vírus da raiva. Então, além da gente vacinar, que vai produzir a imunidade ativa, ou seja, que vai estimular o sistema imunitário a produzir anticorpos contra o vírus rábico, a gente oferece a imunoglobulina, o soro, né, que foi produzido a partir da infecção ou de seres humanos ou de animais. E, com isso, a gente confere uma imunidade passiva. Isso também é usado, por exemplo, para os acidentes com animais peçonhentos. Quer dizer, o veneno de um animal peçonhento, de uma serpente ou, às vezes, de algum aranha ou escorpião, ele tem uma ação muito rápida, não dá tempo da produção de anticorpos pelo ser humano. Então, o que a gente faz é oferecer o anticorpo já pronto, né, ao indivíduo, que é o soro hiperimune. Um outro conceito que também está sendo muito, que ganhou a mídia, ganhou a fala da população, é o conceito da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Rebanho aí, nesse caso, vem da palavra, do termo em inglês, herd immunity. Então, esse é um diagrama para a gente entender essa imunidade de rebanho. Então, na primeira parte, na parte de cima, você vê que todo mundo é suscetível, está todo mundo azul nessa população. E aí aparecem os primeiros infectados. Então, esses primeiros infectados, eles têm muita gente suscetível para quem eles vão transmitir o novo agente infeccioso. E aí, rapidamente, grande parte da população se infecta. Agora, suponhamos que uma parte da população já era imune, então nós tínhamos alguns imunes aqui. Isso pode acontecer ou pela vacina, ou por alguém que se infectou já previamente por aquele agente infeccioso. E os vermelhinhos, os infectados pelo novo agente, ainda assim, apesar de já ter um pouco mais difícil, eles também vão conseguir rapidamente infectando, porque um vai passando para o outro, se for uma doença de transmissão de pessoa a pessoa, e rapidamente todos vão se infectar. Mas suponhamos que a gente tem um bom programa de vacina e que a gente vacina a maioria das pessoas naquela população. Então, sobram apenas alguns gatos pingados não imunes. E aí, esse indivíduo infectado, esses dois, eles vão ter dificuldade em encontrar esses suscetíveis e, portanto, a gente consegue controlar a disseminação do agente infeccioso. Então, essa é a ideia da imunidade de rebanho. Um outro conceito importante é o conceito de reservatório dos agentes infecciosos. Então, o que é o reservatório? É um local onde aquele agente etiológico vive, ou às vezes ele não vive, ele está depositado e esperando ali que algum suscetível entre em contato com ele, né? Então, o conceito que está nos manuais de epidemiologia, nos dicionários, coloca que é o local onde ele vive e se multiplica, mas a gente vai ver imediatamente nos exemplos que nem sempre no reservatório o agente infeccioso está se multiplicando. Então, temos alguns exemplos. Então, os roedores, também secundariamente cães e equinos, são reservatório das leptospiras, das bactérias, das espiroquetas. Então, essas leptospiras, elas são eliminadas na urina dos roedores que não se infectam. Eles têm esse agente infeccioso como parte da sua flora normal. E aí vão causar doença no homem. As aves migratórias, principalmente, elas são reservatórios do vírus do Nilo Ocidental, que é um vírus capaz de provocar encefalite, doença grave em seres humanos. As aves migratórias também são reservatórios dos vírus influenza, das influenzas aviárias.
Há reservatórios ambientais também. Por exemplo, o Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo que pode causar doença, que nós vamos ver durante esse curso, ele está depositado em vegetais, depositado no capim. Quer dizer, ele não está se multiplicando ali, mas está esperando que alguém o inale e ele vai entrar na árvore respiratória daquele indivíduo e provocar a doença. Outros vivem em locais, em ambientes criados pelo ser humano, como as legionelas, a Legionella pneumófila. Então, essa legionela, ela é uma bactéria que gosta de viver na água dos sistemas de refrigeração de ar. Então, frequentemente a gente vai ter surtos em locais que são refrigerados de legionelose, que vai causar pneumonia nas pessoas, de um agente que vive na água dos sistemas de refrigeração. Os clostridiums, tanto o Clostridium botulinum quanto o tetane, que causam botulismo e tétano, eles estão depositados no solo e podem ser ou ingeridos ou entrar em contato com o ser humano a partir de uma solução de continuidade da pele, de um ferimento. E nas coleções hídricas, né, então nos lagos, principalmente lagos e rios, as leptospiras vivem neles. Também elas são depositadas, aquelas que saíram da urina dos roedores vão chegar nas coleções hídricas. Bom, zoonoses são infecções, eu já falei disso, né, já tinha falado, mas só para a gente ver o conceito, são infecções comuns aos homens e aos animais. Vetores são seres vivos que veiculam agentes infecciosos de um reservatório a um hospedeiro em potencial. E aí a gente tem vetores mecânicos e biológicos. O vetor mecânico é aquele que se contamina com um agente infeccioso e transporta esse agente para outro lugar. Então, é a mosca, a barata, né, que não tem um papel na vida daquele agente infeccioso. Já o vetor biológico, ele desempenha um papel na vida daquele agente infeccioso. E todos esses animais, os animais que vivem em torno de nós, da espécie humana, então, inclusive os insetos, recebem esse nome genérico de participantes da fauna sinantrópica, ou seja, a fauna que vive em torno do ser humano. E como que são os modos de transmissão dos agentes infecciosos? Então, a gente tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é quando tem apenas duas espécies vivas envolvidas, que somos nós, humanos, os suscetíveis, e o agente infeccioso. Então, o agente vai passar de um hospedeiro primário, do primeiro, né, infectado, para outro hospedeiro primário. Né? Então, sarampo, né, vai ser transmitido por secreção respiratória e tantos outros agentes, influenza, rubéola, etc. HIV vai ser transmitido por relação sexual desprotegida. Todos os agentes de infecções sexualmente transmissíveis vão passar diretamente de um hospedeiro primário para outro. Né? Então, são dois seres vivos, duas espécies vivas envolvidas, o hospedeiro suscetível e o agente infeccioso. Há uma outra possibilidade que tem uma interveniência de um elemento inanimado do meio ambiente. Então, o caso das bactérias e dos agentes e vírus também de transmissão alimentar ou hídrica, eles vão contaminar a água ou um alimento e vão chegar, ou seja, é matéria inanimada e dessa forma se transmitir de um ser humano para o outro ou de um animal para o ser humano. Então, aqui, exemplo da tuberculose, né? Então, a tuberculose começa a sua transmissão, né, com um indivíduo que tem uma tuberculose latente, vamos começar aqui, tá certo? Ele tem lá a tuberculose latente, vocês vão ver isso na aula de tuberculose. Por alguma razão, a imunidade dele cai e ele forma uma caverna no seu pulmão e começa a exalar bacilos, tá certo? Então, formou a caverna, ele começa a exalar bacilos e aí, ao tossir, falar ou espirrar, vai jogar esses bacilos no ambiente que vão ser inalados por outro indivíduo, que vai fazer a infecção primária, que aí a imunidade dele vai controlar e segue o processo.
A segunda possibilidade é que a gente tenha 3 espécies vivas envolvidas. Temos o hospedeiro primário definitivo, um agente infeccioso e um hospedeiro intermediário. E esse pode ter 3 modalidades nessa situação, do envolvimento de 3 espécies. Então, o primeiro é o que a gente até já comentou, que é o vetor mecânico, que transporta o agente, mas ele não tem nenhum papel na vida daquele agente. Então, um exemplo são as moscas que transmitem a Chlamydia trachomatis, que é um agente etiológico do tracoma, que é uma ceratoconjuntivite. Então, a ceratoconjuntivite, um processo inflamatório, né, nesse caso infeccioso, que envolve a conjuntiva e a córnea. E aí as moscas, em geral, ele é transmitido pela mão. Uma pessoa pega no olho e vai pegar na mão da outra pessoa ou na face da outra pessoa e transmite. Mas, em situações de grande pobreza e de precariedade de higiene, a gente tem moscas que vão pousar num olho, vão se contaminar com a bactéria e vão levar para o outro olho. A segunda modalidade, quando tem 3 espécies envolvidas, é quando nós temos um vetor biológico. Então, um exemplo aqui que a gente dá são os mosquitos anofelinos e os plasmodiums, que são os agentes etiológicos da malária. E outra modalidade é quando a gente tem uma espécie que é um hospedeiro definitivo e reservatório do agente e por elementos do meio ambiente, vai chegar ao hospedeiro humano de forma acidental. Então, primeiro, a malária, né? Então, a primeira pessoa infectada, ela tem infecção no fígado, depois vai ter infecção das hemácias, o anofelino vai picar essa pessoa, né? E vai passar um processo lá dentro, né? Aqui, ó, tá aqui o primeiro mosquito infectado, vai ter a reprodução sexuada do plasmódio dentro do mosquito, e esse mosquito, por sua vez, quando isso aconteceu, ele vai infectar, vai picar uma segunda pessoa e vai infectar essa segunda pessoa. E a terceira, aquela outra modalidade é o exemplo da leptospirose. Então, nós temos na leptospirose envolvidos 3 espécies, pode ser o roedor, a leptospira e o ser humano. E tem envolvimento de um elemento ambiental. O ser humano se expor a coleções hídricas. Então, ou trabalhando, como na Ásia, aqui nas lavouras de arroz, ou no lazer, né? Ou aqui, o que é muito comum aqui no nosso país, é quando as pessoas se expõem à água de enchentes. Então, nós temos 3 espécies e mais um elemento inanimado do meio ambiente. E, por último, a gente tem a última modalidade, que são 4 espécies vivas envolvidas. Então, a gente tem um hospedeiro habitual, um agente infeccioso, um vetor e um hospedeiro acidental, que é o ser humano. E esse último, ele não influencia na transmissão primária, ele entra acidentalmente. Então, nós já comentamos a febre amarela silvestre, que está lá sendo transmitida entre primatas não humanos e mosquitos e vírus, tá certo? Então, já tem 3 espécies lá. E aí, o ser humano não vacinado, ele entra nessa mata onde isso está acontecendo e se infecta. Então, ele é o 4º agente, ele é acidental ali. Então, esse é o ciclo silvestre da febre amarela, envolvendo primatas não humanos, mosquitos que preferem o sangue de primatas não humanos e vírus. Então, 3 espécies aqui. O ser humano entra aqui por acidente. E aí pode acontecer a modalidade urbana da transmissão da febre amarela, que elimina-se essa outra espécie e viram só 3 espécies, ser humano, Aedes e vírus. Um outro exemplo, né, que é interessante também, é o da febre do Nilo Ocidental. Então, a febre do Nilo Ocidental, ela é uma doença de aves silvestres, né? Então, nos Estados Unidos, quando ela se instalou nos Estados Unidos, em 99, em Nova York, há 20 anos atrás, os primeiros que adoeceram foram as aves do zoológico e os corvos. Começou a ter morte de corvos e transmitido, então, 3 espécies envolvidas, mosquito, vírus e aves silvestres.
E o ser humano, acidentalmente, ele é picado por aquele mosquito que está nesse ciclo das aves. Nesse caso aqui, são espécies de Culex, do pernilongo comum. E o ser humano, ele é um dead end, ele não transmite de novo para o mosquito nesse caso. Então, a infecção morre aqui. Quer dizer, para o vírus é um mau negócio infectar o ser humano ou um cavalo, porque o cavalo também não transmite para o mosquito. Bom, e aí como é que um micro-organismo chega a um novo hospedeiro? Então, tem várias possibilidades. Então, pode ser ingerido, ou seja, vai ser ingerido ou na água ou no alimento, né? Vai entrar pela boca. Pode ser inalado pelas vias aéreas superiores. Então, aqui a gente tem as salmonelas, o cólera, os norovírus, etc. Aqui a gente vai ter influenza, coronavírus, tuberculose, né? Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis, que causa meningite, etc. Pode haver transmissão transplacentária. Então, vários agentes infecciosos são capazes de romper a barreira transplacentária e passar da mãe para o feto e para o concepto. Então, dentre eles, o mais recente aí de grande importância foi o vírus Zika, né? Alguns agentes vão penetrar através das mucosas. Então, todos os agentes de doenças, infecções sexualmente transmissíveis penetram através das nossas mucosas. Alguns precisam ter uma solução de continuidade da pele, um ferimento. A gente já viu o tétano, né, que precisa de um ferimento para ele adentrar a nossa corrente sanguínea. Alguns vão se depositar na pele, vão propagar localmente. Então, todas as micoses superficiais, né, elas vão se comportar dessas formas. Elas vão ser depositadas na pele e vão propagar localmente. E, às vezes, infecções por ácaros, né? Então, a escabiose, por exemplo, também vai se depositar num lugar e vai se propagar localmente. Algumas vezes, o agente infeccioso ele é capaz de ativamente penetrar no ser humano. Então, nós vamos ter a aula de esquistossomose e a gente vai ver que a cercária, que é uma das formas do Schistosoma mansoni, ela tem a capacidade de ativamente penetrar na pele humana. Algumas vezes, o micro-organismo vai chegar até nós pela introdução, ou seja, o próprio ser humano vai introduzi-lo por algum objeto ou um instrumento. Então, muitas vezes você vai ter transmissão de hepatite B ou HIV e tal por piercings, por coisas não esterilizadas que vão penetrar na pele. Ou, às vezes, vai ser uma ação iatrogênica. O setor saúde vai introduzir um agente infeccioso por algum catéter, alguma seringa, agulhas, etc., num outro ser humano. Uma forma particular da ingestão é ingestão em tecido muscular, né? Ou na corrente, a introdução em tecido muscular por picada de insetos. Então, isso é uma outra forma, que também nós já comentamos aqui, né? Vários agentes, desde vírus, protozoários e bactérias podem ser introduzidos por picadas de insetos. E, por fim, uma forma particular de ingestão é a ingestão de tecido animal utilizado como alimento. Então, a gente vai ver em toxoplasmose, por exemplo, que uma das modalidades a gente pode comer uma carne que tem cistos de toxoplasma lá dentro. Ou, por exemplo, um verme, né? Um helminto com as tênias também serão em tecido animal, que elas vão chegar ao ser humano. Bom, e aí alguns termos que são usados na área de controle de doenças infecciosas. Então, primeiro, o que é que nós chamamos de controle? Controle quer dizer redução da incidência de uma doença, da incidência da sua prevalência, por meio de uma intervenção. Então, o controle é a redução da incidência por meio de uma intervenção até níveis muito baixos, de forma que ela deixe de ser considerada um problema de saúde pública.
Então, uma série de esforços, intervenções dirigidas à população ou, às vezes, a subgrupos de população, visando prevenir, diagnosticar precocemente ou tratar um agravo à saúde. E, às vezes, até essa população nem é a população humana. Como é que a gente controla a raiva nos seres humanos? A gente controla a raiva humana vacinando os cães. Então, são intervenções dirigidas à população, que nem sempre é a população humana. A maioria das vezes é, mas nem sempre. Então, controle quer dizer redução da incidência por intermédio de intervenções. A erradicação é a forma radical de controle, ou seja, a extinção de um agente infeccioso por meios artificiais, ou a extinção do vetor, né, e tornando impossível aquela transmissão. Então, a única doença infecciosa que nós erradicamos até hoje foi a varíola, uma doença viral que foi erradicada por meio da vacinação da população acoplada a ações de vigilância epidemiológica para identificar casos e isolar esses casos e fazer a chamada vacinação de bloqueio. Existe uma doença veterinária, que é a peste bovina, que também foi erradicada. Então, é um vírus que chama o RPV, a sigla do nome em inglês, que é o Rinderpest Virus. Eliminação é um conceito correlato à erradicação, que diz respeito, então, à cessação da transmissão dessa doença numa área geográfica grande, num continente, mas que continua a haver risco da reintrodução, ou seja, por falha da vigilância e controle ou por modificação do agente. Então, dando um exemplo, é a poliomielite. Então, nós estamos num processo de eliminação da poliomielite. Nós não temos mais poliomielite no continente americano, na Europa, nem mesmo na África. Persiste a poliomielite pelo poliovírus selvagem só em 2 países da Ásia, que são o Paquistão e o Afeganistão. E isso foi conseguido pela vacinação em massa, né? E outro jeito de entender eliminação, que aliás foi quando começou-se a se usar esse termo, foi o Programa Mundial de Lepra, né? O Programa Mundial de Hanseníase. Então, eles estabeleceram um nível de prevalência e o objetivo, eles consideravam a hanseníase elimitada se o país, se aquela região atingisse aquele nível, que era ter menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Mas essa forma de entender esse conceito de eliminação perdeu espaço no mundo e hoje todo mundo chama de eliminação essa primeira modalidade aqui. E outra coisa que tem se falado bastante agora nos tempos de pandemia é o número básico de reprodução, não é? Que é em R0 ou em inglês R0, e para os britânicos eles falam R0, né? Que é uma medida do número de infecções, do número médio de infecções produzida por um indivíduo infectado, quando todo mundo é suscetível. Então, é rara essa situação, né? Só quando emerge um novo agente, como agora o coronavírus, é que é factível calcular o R0. E, às vezes, esse R0 ele vai mudando, como a gente está observando, quer dizer, na China tem se estudado bastante isso, e se viu que no início da transmissão do coronavírus, do Covid, do SARS-CoV-2, né, o R0 foi muito mais alto em Wuhan. O R0 chegava a 5, 6 e depois foi caindo. E com as intervenções de distanciamento social, ele caiu abaixo de 1, que é o objetivo. Quer dizer, se o R0 cai abaixo de 1, o que quer dizer? Que um caso infectado ele não consegue transmitir, na média, para um novo caso infectado. Então, se isso não ocorre, se ele está abaixo de 1, a tendência vai ser que aquela infecção desapareça, porque ele não consegue se manter na população, né? Pode até se manter em nichos, né, em pequenos locais, mas não numa população como um todo. Então, outros exemplos, a cachumba ela é altamente transmissível, então ela tem um R0 de 5. Então, em média, uma pessoa com cachumba vai infectar mais 5, e aqueles 5 mais 5, tá certo? Então, na média, né? E se o R0 é menor do que 1,
um caso não se reproduzirá, né? Então, como é uma média, esse R0, pode haver um aglomerado de casos, mas não uma epidemia. E, terminando a apresentação, quais são as medidas, quais são as alternativas que as ciências da saúde pública, da epidemiologia, dispõem para controle das doenças infecciosas? Então, a primeira, nós já falamos, a vacinação, que é uma das mais bem-sucedidas, das mais poderosas, que consegue reduzir em muito a incidência das doenças que são passíveis de prevenção por vacinação. Uma segunda medida é o tratamento. Então, algumas doenças a gente não tem uma vacina eficaz, mas se a gente conseguir tratar todos os casos, a gente acaba com ela. Então, a hanseníase, por exemplo, ela já foi eliminada na maior parte do mundo desenvolvido pela identificação de casos, busca dos contatos desses casos e tratamento das pessoas. Para a tuberculose também é fundamental a identificação de casos e tratamento. Para HIV, hoje em dia, também, quer dizer, se a gente consegue identificar todos os casos de HIV e tratá-los, eles com carga viral indetectável não vão transmitir. Então, tratamento é fundamental para o controle do HIV. Outra alternativa é o controle vetorial. Então, para doenças que têm um inseto envolvido, a gente pode pensar em eliminar o inseto e interromper a transmissão. E o Brasil conseguiu isso, por exemplo, na doença de Chagas, como nós vamos ver na aula específica. Então, nós eliminamos o triatomínio, o principal triatomínio, que era vetor do Chagas domiciliado no Brasil. E com isso a gente controlou a doença de Chagas. Outra possibilidade é o controle de reservatórios, que eu já falei aqui na raiva. Então, a gente controla a raiva no reservatório, que é o cão, vacinando o cão, para que a raiva não chegue aos seres humanos. Outra possibilidade são as intervenções educativas, que vão buscar a mudança comportamental do ser humano. Então, isso é difícil de ser conseguido e exige que essas intervenções educativas sejam feitas de forma permanente. Então, vamos dar um exemplo de dengue, né? Quer dizer, todo mundo sabe que deve evitar manter locais, coleções hídricas dentro de casa, que essas coleções hídricas podem se transformar em criadouros de mosquito. No entanto, se essa intervenção não é repetida o tempo todo, as pessoas acabam relaxando e o resultado é o que a gente vê no Brasil, com milhares, milhões de casos de dengue a cada ano. Então, é factível ter mudança comportamental, mas é difícil de ser mantida. Outra possibilidade são os programas de triagem. Quer dizer, a triagem em si, o screening, não vai controlar a doença, mas ela faz parte desses programas. Então, a gente já falou aqui do Papa Nicolau, né, que é para o câncer de colo de útero. Também o estímulo populacional, a testagem para HIV, quer dizer, fazem parte de uma ideia maior que, junto com outros métodos, vão controlar a doença. Outra área é o controle dos produtos para consumo humano, principalmente os produtos que são consumidos por todas as pessoas, que são a água e os alimentos. Então, existem setores da saúde pública em todos os países do mundo voltados ao controle de produtos. Aqui no Brasil, essa área chama-se vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária que tem a atribuição de controlar a qualidade da água e a qualidade dos alimentos que vão ser consumidos. Nos Estados Unidos tem um órgão que tem esse nome, né? FDA, Food and Drug Administration. Então, ele trabalha com água, alimentos e medicamentos. Outra possibilidade que a gente está vivendo hoje em dia são as medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena, que buscam diminuir a quantidade de contato entre as pessoas, né? E, por fim, as medidas de prevenção de infecção, de higiene e prevenção de infecção. A lavagem de mão, antisepsia, uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, etc. Então, para concluir, né, a gente vê que o modelo ecológico, que é também um outro nome do modelo da história natural da doença, permanece um dos modelos mais difundidos e importantes para a explicação das relações causais
para as doenças infecciosas. E o modelo de estrutura epidemiológica, que é um modelo, é uma atualização da história natural da doença, ele embasa as intervenções atuais de controle de doenças transmissíveis. E o conhecimento da terminologia é fundamental para o aprendizado, para a transmissão do conhecimento. Então, esse é o último slide.